Muita gente já se fez essa pergunta: se Deus é bom, se Ele é amor, se Ele é poderoso, por que Ele permite que eu sofra, né? Por que Ele permite que a dor exista, que coisas ruins aconteçam, que pessoas boas passem por momentos tão difíceis, né? Essa é uma das maiores dúvidas da humanidade e muitas vezes um dos motivos que afastam tantas pessoas de Deus, né? Mas a verdade é que a Bíblia ela não esconde a realidade do sofrimento. Ela não pinta a vida como perfeita, sem problemas. Muito pelo contrário, né? Jesus mesmo disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a dor ela não é um acidente, não é um erro de sistema, é algo que faz parte da vida aqui na Terra, né? Mas isso não significa que Deus ele não tem um propósito no meio dela. Então a gente precisa entender, né, que sofrimento não é ausência de Deus. Mas muita gente pensa, se eu tô sofrendo é porque Deus me abandonou. Mas isso é uma grande mentira, né? O salmista escreveu no Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito oprimido. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Justamente nos momentos de dor é que Deus se aproxima ainda mais. Ele não se afasta, ele se achega perto. Então, às vezes, a gente não percebe porque a gente está tão focado nessa dor que a gente não consegue ver a presença dele. Mas o que é o fato, né? Deus, ele tá ali no meio da luta, no meio do choro, no meio da noite escura. Mas por que ele permite, né? Um dos motivos é que o sofrimento, ele nos molda. Em Romanos 5:3, né? O que diz lá? A tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, caráter. E o caráter, esperança. Então, o sofrimento é como o fogo que refina o ouro. Então, sem ele, a gente não cresce. Sem ele, a gente não amadurece. Eu sei que dói, né? Eu sei que ninguém gosta de sofrimento, de passar por alguma aflição, mas é no aperto que a gente aprende a depender, né? É na dor que a gente aprende a confiar. Então você já deve ter percebido que muitas pessoas elas só procuram Deus quando tudo tá dando errado, né? Pois é, né? A dor ela tem essa capacidade de nos empurrar para mais perto dele. Outro ponto importante é que o sofrimento ele revela o que está dentro de nós. Então, quando tudo vai bem, é fácil louvar, é fácil acreditar, é fácil dizer eu confio em Deus. Mas é no meio da dor que a gente mostra se realmente a gente crê, né? Então foi assim com o Jó, né? Ele perdeu tudo, ele perdeu filho, ele perdeu bens, ele perdeu saúde, amigos, né? Mas em Jó 1:21 ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. O sofrimento dele revelou a fé dele, né? E no final, Deus restaurou em dobro. Então o sofrimento ele não é o fim, né? É o processo que revela e fortalece a fé. E tem uma coisa ainda mais profunda do que isso, né? Através do sofrimento, a gente se torna mais semelhantes a Cristo. Então em Hebreus 5:8 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas, né, que sofreu. Se até Jesus, que era perfeito, que passou pela dor, quem somos nós para achar que não passaremos por isso? Então a dor, ela nos aproxima dele. Ela nos faz entender melhor o coração dele. Nos torna mais humanos, mais compreensivos, né, mais humildes. Então, olha só isso, né? A dor, ela também pode ser um instrumento, né, para que todos nós sejamos abençoados. Em 2 Coríntios, né, de 1-3, o que diz lá? Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ou seja, né, o consolo que você recebe na dor vai ser usado para consolar outras pessoas. A sua dor, ela nunca é em vão. O seu testemunho, ele vai levantar alguém e a sua cicatriz, ela vai curar outra ferida. Mas talvez você se pergunte, né? Mas por que Deus ele não livra da dor logo, né? Por que ele não tira esse sofrimento agora? A resposta está lá em Isaías, né? 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Ou seja, o que isso quer dizer? Deus, ele vê além, né? O que para você é apenas uma dor, para ele é algo muito maior. O que para você parece ser um atraso, para ele é uma preparação. O que para você parece uma injustiça, para ele é uma lapidação. Então a gente precisa lembrar de uma promessa que é muito poderosa, né? Em Apocalipse 21:4 diz que chegará o dia em que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem ela já passou. O sofrimento ele é real, então, mas ele tem um prazo de validade, né? Ele não vai durar para sempre. Um dia toda essa dor, né, ela vai ser transformada em glória. Um dia tudo aquilo que te machuca hoje vai dar lugar à alegria eterna na presença de Deus. E até lá, o que a gente faz, né? A gente confia, né? Então, mesmo sem entender, a gente confia. Mesmo com lágrima, a gente confia. Mesmo com dúvida, a gente confia. Porque o Deus que permite a dor é o mesmo Deus que segura a nossa mão no meio dela. Então, ele não desperdiça o sofrimento, né? Ele transforma, ele recicla. Ele usa para o nosso bem e para a sua glória. Então, se você está passando por um momento difícil, lembra de uma coisa: a dor ela não é a prova de ausência de Deus, é a oportunidade para conhecer mais da presença dele. Então, o sofrimento ele não é o fim da sua história, tá? É o meio desse processo, a gente pode dizer assim. E pode ter certeza que quando esse tempo ele passar, você vai olhar para trás e vai perceber que Deus ele esteve com você em cada detalhe que você passou, em cada lágrima, em cada silêncio. Esse foi o devocional de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui hoje. Curte, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo.